Eu sou a Natália Franchetti, sou fundadora da Selig Saúde, que é um marketplace voltado para a odontologia. Ele veio de uma dor minha como dentista também. Sou formada há quase 18 anos e estou aqui para apresentar um curso que eu achei que podia ajudar muito a classe odontológica, que é o curso Meu Primeiro Consultório. Claro que ele é mais voltado para um recém-formado, né? E a gente vai te ajudar, vai te dar todas as dicas que você precisa para montar o seu primeiro consultório. Desde as regularizações da Anvisa, desde questões legais, questões jurídicas, contábeis, tudo que você precisa saber para montar o seu primeiro consultório. Quais são os objetivos desse curso, desse primeiro módulo? Você tem que entender os tipos de sala que você pode atender, quais são os requisitos das normas da vigilância sanitária, as normas de acessibilidade, planejar o seu centro de materiais estéreos, né, para você conseguir deixar tudo esterilizado na sua clínica, mapear toda a rede elétrica, hidráulica, tudo que você precisa e cumprir com as regras tanto de acessibilidade quanto de segurança. Vamos lá? No nosso conteúdo, você vai saber a tipologia de 3 tipos de consultório, os tipos de sala e qual você tem que escolher nesse momento, os requisitos físicos mínimos baseados na RDC da Vigilância Sanitária, acessibilidade, o que você precisa para deixar o seu consultório acessível, toda a infraestrutura complementar, toda a parte de CME, a simplificada e a completa, toda a parte de depósito de material de limpeza, que tem sido obrigatório, segundo a Vigilância Sanitária, e os POPs obrigatórios, os procedimentos operacionais que você precisa deixar claro na sua clínica. Também lá no final da nossa apresentação, você vai encontrar as referências de tudo que a gente falou aqui para você. Vamos para as classificações de consultório. A gente tem o consultório individual, tipo 1, que é o básico do dentista tradicional. Não é uma clínica, é um consultório com uma cadeira. Você precisa normalmente de 9 metros quadrados e um pé direito de pelo menos 2.700 metros, tá? Tem outras medidas que eu vou apresentar um pouquinho mais para o final, a gente vai ver uma planta ali, de um projeto arquitetônico, das medidas que você precisa. Então, basicamente, você precisa ter a cadeira pelo menos a 1 metro de distância da parede, a sua cadeira ela tem que fazer você circular ela nas 12 horas, né, das posições ergonômicas que você precisa atender o seu paciente. Então, todas essas regulamentações são para facilitar o atendimento do dentista. Então, o consultório tipo 1 é o consultório básico, que tem uma cadeira só. E vou falar mais sobre ele, porque a gente está falando do meu primeiro consultório. Ninguém sai aí montando uma clínica para atender com 5 cadeiras. Então, nosso foco aqui hoje é para ajudar quem está começando mesmo, tá? Nesse tipo 1 também, a gente precisa pensar em toda a ergonomia do atendimento do dentista, da recepção do paciente, da parte de CME, tem que estar tudo bonitinho. E a gente vai falar aí durante o curso. Esses outros tipos de consultório, que eu vou citar agora, eles não são muito comuns. Então, o tipo 2 é para quem pensa já em fazer sedação. Normalmente, quem faz sedação já tem alguma especialidade, ou em pediatria, ou em cirurgia, e aí precisa de um tipo específico de um consultório com outras medidas para sedação. Você pode acompanhar todas as medidas ali no nosso slide. O consultório tipo 3 já são clínicas coletivas, então são clínicas com mais de 2 cadeiras. Para o consultório tipo 1, você pode ter até 2 cadeiras, tá bom? Desde que você dimensione os espaços para as cadeiras também. Lembra lá que no tipo 1 você precisa de 9 metros quadrados para cada cadeira? Quando você tem 2 cadeiras, esse tamanho ele tem que dobrar, tá? Já na clínica coletiva, você vai precisar de várias coisas, ela é acima de 2 cadeiras. Então, esse daqui a gente nem vai entrar muito. O ideal é que quando você for montar uma clínica, você esteja bem amparado. É obrigatório ter um projeto arquitetônico, o que no tipo 1 às vezes passa, a vigilância não pega muito no pé, mas no tipo 3, que é esse de clínica, pega, tá? Então, tanto no de sedação, e quanto aqui no tipo 4, que é uma sala cirúrgica, um centro cirúrgico. Para se ter uma ideia, a gente precisa de pelo menos 20 metros quadrados para ter essa parte do centro cirúrgico, para poder atender num centro cirúrgico. Tem gases medicinais, aí tem uma outra norma, uma normativa da vigilância que precisa ser seguida, que é a 12188. E todo projeto tem, obviamente, de qualquer um desses daqui, precisa ser aprovado pela Anvisa. Então, a gente vai pegar bastante no pé, vou contar alguns causos meus, porque eu também já montei muito consultório, metade da minha carreira de dentista, eu montava consultórios para revender. Então, consultórios pequenos. Então, essa parte, eu já tive muita vivência com vistorias de vigilância sanitária, e eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, um pouco da minha experiência e o que precisa ser feito dentro da norma, tá? Os tipos de sala que o recém-formado ou o dentista que vai montar, vai começar a atender, ele precisa saber também. A gente tem salas compartilhadas do tipo coworking, então essa a gente tem inclusive lá na Selig Saúde. Você pode locar uma sala ali na Selig Saúde, mas antes de locar, é importante que você saiba
Se o dentista que você está alocando a sala, ele está com o alvará em dia, ele está com a licença sanitária em dia, isso é muito importante. Porque se tem uma fiscalização no momento que você está atendendo e essas regularizações não estão corretas, você responde por isso. Aqui na Selig Saúde, a gente faz todo o acompanhamento, né, da documentação, então só pode entrar para a locação os consultórios que tiverem tudo ok. No caso de locações, então, se você escolher, normalmente no começo de carreira, a gente atende em alguns lugares, paga-se por hora, né, que é o sistema de cowork e locação das salas. Então, aí você não consegue deixar a sua clínica da sua cara, né? Então, a desvantagem dessa é que você não consegue deixar mais personalizada a sua clínica. Mas é uma opção para quem está começando. Em clínicas coletivas, também é algo que você precisa prestar bastante atenção, tá? Se você vai fazer sociedade com alguém, e aí, no caso, clínicas coletivas. Nessa sociedade, vocês têm que colocar um responsável técnico. Lembrando que o responsável técnico, ele responde pela clínica inteira. Então, e ele não pode ser responsável técnico em outro lugar, somente na clínica em que ele está como responsável técnico mesmo, tá? É só uma clínica para ser responsável. Então, é muito importante na parte de sociedade que vocês tenham conversas difíceis logo no começo. Às vezes o pessoal se anima, a minha dupla deu certo ali durante a minha graduação, a gente se deu super bem, mas quando vai para a vida real, que tem que pensar em contabilidade, pensar em pagamentos, dividir custos, dividir faturamento, aí a coisa muda um pouquinho de figura. O que vai te assegurar, o que vai te deixar mais tranquilo é ter conversas difíceis no momento que você fizer o contrato social com o seu sócio. Caso você não queira montar um consultório do zero e teve uma oportunidade de comprar um consultório que já esteja tudo montado, é muito importante duas coisas. Você saber se aquele dentista que está atuando ali, ele tem a licença sanitária e o alvará sanitário em dia, se está tudo ok. Mas, quando você fizer a compra e você assumir, você vai precisar tirar uma nova licença sanitária e passar por uma vigilância sanitária, ter o seu alvará no seu nome, tá? Então, algumas coisas, mesmo que esse dentista vendeu para você com tudo regularizado, ele pode ter feito algumas mudanças, ou a legislação, né, ela também pode ter sofrido algumas mudanças. E quando você for fazer a vistoria, você precisa saber o que está certo e o que está errado. Às vezes você compra o consultório de alguém achando que está tudo ok, que a vigilância vai aprovar, e de repente ele é um consultório mais antigo e não tem a parte de acessibilidade. E aí você vai ter que fazer muita reforma para deixar tudo acessível, ou às vezes desistir do negócio porque não tem, por exemplo, dentro de uma sala comercial, como ampliar um banheiro, tá? Então fique atento. Nesse curso você vai saber tudo o que você precisa ali para deixar o seu consultório de forma regular, né, de forma eficiente, certinha, para ser aprovado também pela vigilância sanitária, tá? E o que a gente vai falar aqui hoje, né, também, né, desse módulo, é sobre o consultório individual, que é aquele onde você quer começar mesmo, aquele sonho, né, de repente você tem alguma ajuda da família ali, vai começar a montar seu consultório, como que eu vou olhar, Natália, eu vou começar do zero, como é que eu vou visitar uma sala e saber que ali eu vou ter tudo que eu preciso, que vai estar tudo certinho, que eu vou conseguir colocar minha cadeira nas medidas, fazer a minha esterilização na medida, com tudo que a vigilância quer. E o que a gente vai falar aqui hoje bastante é sobre como montar o seu consultório individual, tá? É o outro formato, é o formato dos sonhos, né? Quando você sai da faculdade, ter o seu consultório. Aqui eu vou dar dicas, por exemplo, de você, Natália, eu vou locar uma sala e ela tá vazia, eu vou montar do zero. Então você precisa bater o olho em algumas coisas e saber se o seu consultório vai caber ali, se ele tá dentro das normas ou não, tá? Vamos seguir com essa aula. E se você, de repente, tem um patrocínio aí de um pai ou alguém que possa ajudar você, esse é o investimento dos sonhos. Então, se você for apostar nisso, que aposte do jeito correto. Fechou? Vamos lá, então. Tudo que a gente vai falar aqui hoje é baseado na resolução de diretoria colegiada, que são as normas da vigilância sanitária, tá? As principais que a gente vai citar é a 50 de 2002, que ela fala sobre as normas de infraestrutura física para os serviços de saúde, tá? Tem a 63 de 2011, que são os requisitos de funcionamento dos serviços de saúde. Isso vai estar tudo lá na nossa bibliografia, então nas nossas referências, você pode consultar lá depois também, tá? Vai falar da RDC, que é a 611 de 2022. Ela fala sobre radiologia, né, como que tem que ser os laudos dos aparelhos radiológicos, onde ele tem que estar posicionado. E a gente também vai falar sobre gerenciamento de resíduos de saúde. Inclusive, a gente vai ter uma aula, um módulo só sobre gerenciamento, que é o módulo 2, tá? Essa resolução é a 222 de 2018. Vamos focar, então, naquele primeiro consultório que você vai montar. Vamos falar do consultório de uma cadeira. Então, a área mínima que você precisa, segundo a resolução da Vigilância Sanitária, 50/2002, 9 metros quadrados por cadeira. Nossa, mas parece pouco, né? A gente está falando do local de onde vai ser feito o atendimento.
tá? Então, se você for locar uma sala, já tem que pensar que você vai ter que ter um espaço para recepção, às vezes você precisa ter um espaço para depósito de material de limpeza, e aí eu vou passar as medidas que eles exigem para que você compute tudo isso no momento que você bater o olho na sala, tá? Também, quando você já for ver a sala, para você não ter custos muito altos, já veja como são as superfícies. Se for um piso de madeira, carpê, o pessoal chama de carpê, ou carpete, são tecidos que não são laváveis, ó, caia fora, ou você vai ter que trocar o piso por materiais laváveis, materiais lisos, não podem ser porosos. Então imagina assim, joguei água, consegui limpar? É isso que você precisa. Um porcelanato, até piso vinílico eles aceitam, tá? Ventilação natural. É importante que tenha janelas. Tem alguns consultórios que eles aprovam sem janelas, mas é mais raro, não se arrisque. Tudo que a gente falar aqui é importante reforçar que pode variar regionalmente. Tá? Então, eu tenho algumas vigilâncias municipais que aceitam algumas coisas e tem outras que não aceitam. É muito importante que você se aproxime desse agente da vigilância sanitária. Quando eu falo isso, você precisa ir numa agência de vigilância sanitária e converse com um agente, que não necessariamente o agente que vai fazer a sua vistoria, mas converse com ele para que você saiba se você está no caminho certo, para que você não seja pego de surpresa, como eu falei anteriormente, de repente um tamanho de banheiro muito pequeno, tá? E aí você inviabiliza todo o seu consultório, às vezes já fechou até um contrato de locação. Então, antes mesmo do contrato de locação, é importante que você bata o olho e saiba se aquela região está pronta para receber o seu consultório, fechou? Então, a ventilação é importante, iluminação é importante, tem que ter iluminação natural. Tem algumas vigilâncias, né, alguns agentes que eles não autorizam janelas muito próximas da janela de onde vai ser o atendimento, porque tem a questão de privacidade do paciente também. Então, lembra que eu falei, sempre esteja perto da sua agência de vigilância sanitária. Sempre tire essas dúvidas básicas, tá? Requisitos físicos, então. A gente precisa de um lavabo nesse consultório, um lavabo para os seus pacientes, tá? Esse lavabo, ele não pode ser usado como depósito de material de limpeza. Eles não aceitam, por exemplo, às vezes você pode fazer isso na sua casa, mas no seu consultório você não pode fazer. Lavar o pano que limpou a clínica na pia do banheiro do seu paciente. Não pode misturar pias, tá? Dentro da sala de atendimento, é obrigatório que tenha uma pia para lavagem de mãos do dentista ou da sua auxiliar, antes de atender o paciente. Então, essa pia, ela não pode ter acionamento manual, você precisa de um acionamento com sensor ou um acionamento com pedal. O ideal é que tenha sabonete líquido, papel toalha, coletor, ou a lixeira, com pedal também. Evitar, sempre que você lavou a mão, tocar em superfícies para que você não recontamine. Aí lavou a mão, veste a sua luva e vai fazer o seu atendimento. Voltando a falar sobre os requisitos físicos, já falei da pia de lavagem de mãos, e se você tiver um consultório pequeno, você tem a possibilidade de fazer uma CME simplificada, então um centro de esterilização ali de forma simplificada dentro da própria sala, tá? Então, dentro da própria sala, você tem que ter uma bancada grande. Para fazer esse CME simplificado, você precisa de pelo menos 1,60 m de bancada. Nessa bancada, você vai precisar fazer a separação do material sujo para o material limpo. Lembra que a parte de esterilização, isso a gente vai ver também mais para frente aqui no curso, ela tem que seguir um fluxo, é muito importante que siga esse fluxo e que ele não volte. Então, o material ele tem que ser lavado na pia de materiais sujos, que seja uma cuba funda, às vezes eles exigem um padrão de cuba para isso, tá? Também, como eu falei, fique atento às requisições da sua agência sanitária da sua cidade. Tem alguns que deixam com uma pia um pouquinho mais rasinha. Então, fez o material, recolheu naquela área suja, esse material vai para a parte limpa, onde ele vai ser secado, onde ele vai ser embalado, então você precisa de um espaço para seladora, para colocar o seu grau, e onde você vai colocar na esterilização. Saiu da esterilização, pacote bonitinho, certinho, ele vai para dentro de um pote ou de um lugar para que seja armazenado e aí seja reutilizado novamente. Se você preferir, você pode fazer esse fluxo, se você tiver espaço para isso, numa salinha própria, um CME próprio, e aí você precisa de pelo menos 4,8 metros quadrados para poder fazer esse fluxo, fazer o centro de esterilização separado da sua sala. Lembrando, se você for fazer um consultório mais simples, com 2 cadeiras, o ideal é que cada cadeira tenha a sua autoclave no seu espaço, para que você não precise cruzar com material sujo de uma sala para outra, tá? Ou não precise que as salas se conectem com material sujo. O material sujo tem que sair da cadeira e ir para a área suja para já começar a ser limpo e depois ele vai completar o ciclo do CME. Vamos falar agora sobre acessibilidade. Isso tem sido, alguns consultórios mais antigos não têm essas normas de acessibilidade, mas isso tem sido item obrigatório. É importante também ver sobre como funciona isso no seu município.
Algumas agências permitem, né, desde que você indique o seu paciente para algum lugar que ele possa ser atendido com uma acessibilidade que o ampare, né, se você não puder ter no seu consultório. Então, para acessibilidade, a gente vai seguir uma norma que é a ABNT-NBR 9050. Você precisa, então, de portas com vãos maiores do que 80 centímetros, que é por onde se passa a cadeira de rodas. Você precisa de dentro da área onde ele vai ser atendido, de um espaço para manobra. O espaço para manobra, ele precisa de 1,5 metros, para que a pessoa consiga fazer a manobra, para virar, né, para sair, para voltar. E você precisa de banheiros acessíveis. Banheiros acessíveis têm tamanhos bem diferentes. Todo banheiro, ele é construído para que a cadeira entre, ou seja, ela precisa passar pela porta, ela precisa girar, o paciente precisa acomodar a cadeira ao lado do vaso. Então, tem todas as medidas. Você precisa instalar barras para isso, tá? E lembrando também, a acessibilidade não é só dentro do consultório. Se você pega uma sala comercial dentro de um prédio e esse prédio, a recepção do prédio, o elevador do prédio não cabe, não tem essa parte de acessibilidade planejada, você corre o risco da vigilância não autorizar a sua licença, tá? Então, fiquem atentos, vai visitar uma sala, fique atento em todo o trajeto. Se, de repente, o prédio, na entrada, tem escadas, mas ele não tem rampa, não tem um elevador para poder subir essa cadeira, já começa a descartar, que talvez você possa ter problemas futuramente, tá bom? A gente vai falar sobre infraestrutura complementar. O que você precisa ter em volta para que o seu consultório funcione? Se você tiver aparelho de ar-condicionado, um sistema de climatização dentro do seu consultório, esse aparelho de ar-condicionado ele precisa ser revisado, ter trocagem de filtros com frequência, tá? Então não é só colocar o ar-condicionado lá e não ter a saída adequada desse ar, não ter o dreno adequado desse ar e não fazer a limpeza dos filtros do ar-condicionado. O ar-condicionado é um dos equipamentos que mais dispersam itens contaminantes, né? De aerossóis, de partículas, então ele precisa ter uma manutenção contínua. Sobre a rede elétrica para quem tem cadeira odontológica, compressor odontológico, bomba a vácuo, aparelho de raio-x, ela precisa ser feita com muito cuidado. É importante, de repente, você chamar um eletricista para deixar pontos separados para esses equipamentos que mais puxam energia. Até para você não ficar na mão. De repente, você está lá atendendo, disparou um raio-x ali, e cai o disjuntor com a sua bomba a vácuo, com o seu compressor. Aí você corre o risco de queimar os seus equipamentos. Então, o ideal é que você faça lá no quadro de energia um disjuntor para cada item desses que puxam mais energia mesmo, porque eles estejam separados. Ar-condicionado também. Faça uma revisão. Foi visitar a sala? Tira foto ali do quadro, né? Veja se é possível passar mais alguma rede elétrica, algum cabeamento. Então, é importante sempre estar de olho nisso, tá? Então, que a gente já citou aqui no slide. O ar comprimido, que é o compressor, a bomba a vácuo, que é o sistema de vácuo, a radiologia, ar-condicionado. Se você for ter uma copa na sua clínica, o micro-ondas também acaba puxando bastante. Então, bastante cuidado com a rede elétrica, senão ela pode danificar os seus equipamentos também. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a central de esterilização, tá? A gente vai seguir as regulamentações da Anvisa, que é a 15/2012. Dentro do consultório pequeno, de uma ou duas cadeiras, eu já citei algumas coisas aqui, né? É importante, você tem a opção, lembrando sempre que você precisa consultar a vigilância sanitária municipal, tá? Do seu município aí. Mas tem muitas vigilâncias que aceitam a CME simplificada, onde você pode ter a sua autoclave, o seu sistema de CME dentro da própria da clínica de atendimento, né? Dentro da sua sala de atendimento. Então, você vai precisar separar. É muito simples. Você só precisa separar a coisa suja da coisa limpa e seguir um fluxo. Então, o fluxo, ele vai sair o material sujo, o instrumental sujo da boca do paciente, do atendimento. Ele vai ser levado para uma cuba ultrassônica, se você tiver, ou ele vai ser levado para a limpeza. Lá na parte de gerenciamento de resíduos, a gente vai falar um pouco mais sobre a limpeza desses equipamentos, tá? Então, ele vai ser limpo, ele vai para a área limpa e já vai começar a ser secado, já vai começar a ser embalado e armazenado depois que ele sai da autoclave. Na CME completa, a gente precisa de pelo menos 4,8 metros quadrados para que você consiga fazer uma CME adequada, tanto para receber o seu material sujo quanto para limpar. Em alguns lugares, clínicas maiores, isso é exigido que tenham 2 salas separadas e que o material já saia direto da sala de atendimento para a região suja, para o expurgo, e depois vai ser direcionado para a outra sala, que é a sala de esterilização. Ele também tem que sofrer um fluxo unidirecional. Então, não adianta você fazer a sua sala de atendimento em um lugar, ter a recepção no meio e jogar a CME
depois da recepção. Você não pode cruzar com esse material sujo na recepção, a não ser que você tenha uma segunda pia lá na sua sala de atendimento, onde você consiga lavar esse instrumental, consiga deixar ele limpo, e aí depois você transfere ele para a parte de esterilização. Aqui eu vou falar um pouco sobre o fluxo e o controle de contaminação. Então siga as setinhas. Material sujo, expurgo, que é a região onde você vai limpar esse material, lavar esse material. Faça a limpeza, a inspeção, veja se esse material foi limpo. Você pode fazer algumas limpezas com ultrassons, às vezes algum cimento que ficou mais coladinho ali na sua espátula. Você pode utilizar lupa. Tudo isso tem que seguir protocolos, que a gente também vai falar sobre os POPs, os protocolos operacionais, que todo mundo que está na clínica tem que seguir o mesmo protocolo. Mas instrua bem a sua auxiliar para que isso seja feito com regularidade, que seja feito de forma correta. Depois que está tudo ok com a limpeza, o material está seco, vai para a parte de embalagem. Embalagem é grau e seladora. Colocar dentro da embalagem, fazer a esterilização na sua autoclave. Lembrando que a autoclave, ela tem uma saída de vapor. É importante que você também tenha algum lugar que você possa direcionar essa mangueira para que saia o vapor e não gere queimadura em nenhum funcionário, ou essa mangueira fique solta, causando algum risco. Lembrando que a autoclave, ela também faz pressão. Então tem que cuidar também aonde ela vai ser instalada, tá? E depois está tudo estéreo, a embalagem está seca, ela saiu da autoclave seca, você vai poder acondicionar ela dentro de alguns potes, o famoso Tupperware, ou dentro de caixas que você consiga deixar de forma identificada, de repente da área que você atua, materiais de endodontia, brocas, né, tudo ali certinho. Também vamos falar um pouquinho sobre isso depois, porque você precisa identificar e registrar tudo isso, tá? Não é só fazer dia a dia como se não tivesse nenhum registro. E aqui a gente colocou também que o fluxo a gente tem que minimizar, material sujo tem que evitar ao máximo cruzar com pessoas. Então a gente tem que minimizar essas rotas e deixar os armários menos bem definidos para que tudo siga o seu caminho, todo o fluxo. O depósito de material de limpeza. Antigamente ele não era tão exigido, hoje ele está sendo exigido já em salas novas, assim. Tem gente que pega um espaço dentro de um armário mesmo e ali consegue embutir um tanque e fazer a parte de saída de água, tal. O material de limpeza é para que você lave as partes, tipo pano, coloque vassoura, rodo, guarde os saneantes, né? Então, água sanitária. Então, você tem que ter um armário próprio para isso. É importante que ela tenha também exaustão. Tem algumas vigilâncias que aceitam que faça isso dentro do banheiro do paciente, mas tem que ter uma pia para lavagem de mãos do paciente e uma pia para lavagem de panos. Isso é um pouco difícil você conseguir organizar, né? Ainda mais que hoje as salas estão cada vez mais pequenininhas aí, essas salas comerciais. Tem algumas vigilâncias que também aceitam que você use o depósito de material de limpeza do próprio prédio. Algumas galerias têm isso também disponível, mas isso tem que estar citado lá no seu protocolo que você vai utilizar dessa forma. Teve um caso também, que é de um consultório nosso, que a agente de vigilância ela aceitou que a gente usasse itens descartáveis. A gente tinha uma pia própria ali, um ralo próprio para limpeza, né, para puxar a água da lavagem do consultório, mas os nossos panos, assim, teriam que ser descartáveis, ou a gente tinha que usar a DML do prédio que a gente estava sendo, que tinha esse consultório. Então, é importante sempre trocar essa ideia também com o agente da vigilância sanitária do seu município, tá bom? E agora a gente vai falar sobre os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrões. Por que precisa dos POPs? Por que a vigilância exige isso? Porque todo mundo que chegar ali na sua clínica, que seja uma pessoa diferente, uma pessoa nova, ou quem já está ali há muito tempo, todo mundo tem que seguir um padrão. É um padrão de limpeza e desinfecção de superfícies, do processamento de materiais, da lavagem das mãos, de gerenciamento de resíduos, do uso de EPIs, de radiologia e de biossegurança em procedimentos. Esses que eu citei são os que a vigilância exige. É obrigatório que você tenha isso descrito passo a passo, para que qualquer pessoa que chegue ali consiga executar o passo a passo de cada procedimento. Então agora eu vou mostrar para vocês, para ter uma ideia assim mais prática, dois projetos arquitetônicos de uma sala, tá? De uma cadeira. Então a gente vai ver mais ou menos como que segue um padrão de central de esterilização, tá? Como é que funciona mais ou menos a distribuição dos itens ali, da cadeira, as dimensões, para que você, quando for ver uma sala nova para alocar ou para comprar, para montar o seu consultório, você já tenha essas noções assim importantes para que você consiga fechar um negócio com mais segurança. Vamos lá então. Nessa primeira imagem, a gente vê uma recepção logo na entrada, uma parede, é importante que tenha portas que separem, bancadas, a pia para lavagem de mãos,
tenha a cadeira, ela está a mais de 1 metro de distância da parede e que tenha uma parte de giro. É muito importante que essa parte de giro tenha um espaço suficiente para que seu auxiliar ou você mesmo consiga atender dos dois lados. Nesse caso aqui, eles fizeram uma central de esterilização bem interessante. Então, o material sai sujo do atendimento, vai para a área de expurgo. Na área de expurgo, provavelmente ele tem uma janelinha aqui, né? Na área de expurgo é passado pela limpeza, então tem que ter uma pia própria para ele, tá? Estando limpo, ele pode vir para a área de esterilização, onde vai ser feita a embalagem, provavelmente uma seladora, alguma coisa assim. Aqui é uma autoclave. Aqui ele colocou uma pia, é importante ter a pia também, e para ter um posicionamento da mangueira de escape da autoclave. E aí esse material limpo volta e pode ser acondicionado dentro dos armários dessa clínica. Olhando por cima, então, a parte da recepção, tem que ter portas que fechem aqui, não pode ficar esse espaço aberto. A bancada de atendimento, tudo isso daqui tem que ser lavável, bancada também com pedras, importante que tenha com pedras laváveis, né? Evitar que seja aquele mármore, que seja alguma coisa mais limpa, que não tenha tanta porosidade. Importante que o ambiente seja iluminado, que tenha iluminação do refletor também, iluminação em cima do atendimento, com boa claridade, para que o dentista consiga atender bem. Ventilado também. O raio-x evitar que fique muito em cima da cadeira, o ar-condicionado evitar que fique muito em cima da cadeira. Tem algumas normas de radiologia, até algumas experiências minhas, tá? O aparelho raio-x, ele tem que ficar pelo menos 1 metro de distância de outras áreas, inclusive do seu vizinho de parede. Então, eles pedem, de preferência, que o seu raio-x não fique próximo de paredes em que você tem uma sala contígua ali. Então, uma sala vizinha. Porque senão, como a parede não é baretada, os raios de raio-x, eles podem passar por ali. E aqui também toda essa parte tem que ser lavável, né? Então, vamos ali para outra imagem. Ó, já nessa planta aqui, a gente vê uma sala que provavelmente tem uma CME simplificada, por isso que ela tem 2 pias. Então, é importante que tenha aquele espaço de 1,60 da bancada para a lavagem do material sujo e fazer o fluxo do material do sujo, no caso, saindo da pia, para o limpo, tá? No meu caso, assim, se fosse eu ia colocar a pia de lavagem aqui, nessa região da lavagem do material, para que viesse todo o instrumental limpo para cá, para esse lado. E a pia de lavagem de mãos nessa região. É importante também que tenha aqui como que funciona aquele procedimento? Aquele recorte na pedra para que a água não fique escoando. Então, a pia tem que ter um nível um pouquinho mais baixo. Verifique ali com a vigilância da sua cidade se esse tamanho de pia é ideal para que você faça a lavagem do instrumental, ok? Aqui nessa bancada você pode colocar, então, a pia nesse cantinho e vindo do fluxo sujo para o limpo aqui com a autoclave aqui nessa região, passando a mangueira para jogar ali na pia, né, a mangueira de saída do ar da autoclave. Aqui, por exemplo, aqui é uma janela, tá? Se por acaso fosse a esquina de um prédio aqui, eu colocaria o meu aparelho de raio-x para cá e inverteria essa parte da pia para cá, tá? Então, o aparelho de raio-x, lembrando, ele não pode ficar muito próximo da parede do seu vizinho. Tem que ter pelo menos um espaço aí de 1 metro e meio de distância de outras pessoas que não serão irradiadas. Lembrando que o seu paciente tem que usar colete de chumbo e pessoas próximas também, tá? Vamos então para essa área aqui. A parte da separação da recepção para a sala de atendimento, ela precisa ser separada com portas, ela não pode ser aberta, tá? Tem consultório que faz, que deixa para ficar tudo bonito, mais arquitetônico, mas isso daqui é uma região suja. A gente não pode deixar essa região contaminar a parte de sala de espera, às vezes você serve um café aqui, alguma coisa, evitar.
Falar em café, a gente pode pensar também em copa, se a sua sala permitir. É importante que tenha copa. A copa ela também tem uma padronização. É importante consultar a sua vigilância local para a padronização da copa dentro de consultórios, tá? Quando eu chego numa sala, na época que eu montava consultórios para revender, uma coisa importante que eu olhava era onde estava o banheiro. Normalmente as salas comerciais, ela vem com um banheiro e um espaço todo, um vão, né, para que você possa montar. Do banheiro, eu tinha que pensar que ia sair todo o encanamento que ia abastecer a minha cadeira. Aqui tá bonitinho, parece que é tudo subterrâneo, né? Ele é todo aterrado, o encanamento. Mas às vezes você não quer quebrar, é uma sala locada, você não quer quebrar piso, gastar mais com isso. Então a vigilância permite que os canos, né, a tubulação, ela seja sobre piso, desde que você recubra isso com tapa-canos. Então você pode fazer caixas que cubram esses canos que ficarem sobre o piso. E vou te falar que a manutenção ela é muito melhor, tá? Já montei consultórios um pouco parecidos com esse. Então a tubulação sai daqui do banheiro, né? E alcança a sua cadeira. Lembrando que a sua cadeira ela tem um sistema de esgoto. Então o esgoto ele precisa ter uma queda, né? Para que ele não volte para a sua cadeira. O esgoto ele tem que ir para o chão, para o ralo. Lembrando que o ralo vai estar aqui. Então, o sistema de encanamento, ele tem que descer da sua cadeira e ir descendo, 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 até que alcance o ralo aqui do banheiro. Toda a tubulação sobre piso, ela precisa ser recoberta. É importante que a gente fale isso, tá? Não vejo aqui nessa planta um espaço para DML, para depósito de material de limpeza. Então é importante verificar se no prédio você tem algum espaço que você possa utilizar uma DML em comum. Também é importante você ter um espaço, de repente um banheiro para os funcionários, um banheiro para o paciente separado. É importante ver tudo isso. Aqui ele colocou o compressor dentro do banheiro. Tem vigilâncias que não aceitam que o compressor fique dentro do banheiro. Você pode colocar esse compressor dentro da sala, desde que ele fique dentro de uma caixa acústica. A parte de sons muito altos também é algo que a vigilância costuma pegar um pouco no pé. Tem que ser bem confortável para o seu paciente. Mas você pode fazer caixa acústica, conversar com o marceneiro, usar aquele estofado acústico, aquela espuma acústica dentro da caixa. Lembrando que esteja tudo muito bem encapado, porque imagina ter um curto-circuito ali com o seu compressor, a sua bomba numa espuma acústica, isso acaba sendo um pouco perigoso. Essa caixa ela precisa ter ventilação também, tá? Estude um pouco sobre caixa acústica para equipamentos de odontologia. Para salas muito pequenas, que você não consegue ter uma área de máquinas, colocar o seu compressor para fora da sala, aí o ideal é que você use compressores silenciosos. Dentro do site da Se Ligue Saúde, a gente tem alguns compressores silenciosos seminovos à venda, então vale a pena dar uma olhadinha também. E não só isso, né? Você pode montar o seu consultório inteiro, cadeira odontológica, aparelho de raio-x, autoclave, tudo que você precisar, você acha lá no site da Se Ligue Saúde, com até 70% de desconto comparados a itens novos. Então já vai dar para economizar bastante aí e montar o seu consultório dos sonhos. Então, esse foi o nosso primeiro módulo. Ali a gente vai deixar disponível também as regulamentações que a gente seguiu, toda a referência, tudo que a gente seguiu de padrões da vigilância sanitária. Os próximos módulos também estão bem interessantes e são muito importantes para que você conheça para poder montar o seu consultório com segurança. Segue a gente, se inscreva aqui no nosso canal, vá lá nas nossas redes sociais. A Se Ligue Saúde está aqui para te ajudar tanto a vender o que está em desuso, quanto a ajudar você a economizar no que você precisar comprar, dentista. Então pode contar com a gente e venha para a próxima aula, que vai estar mais interessante ainda.